Paz e graça, o pastor Daniel falando com vocês. Queridos, a partir de hoje, nós vamos tentar colocar aqui de forma periódica, sempre na parte da manhã, eu só não sei o horário exato, mas vai ser dentro da parte da manhã, nós vamos tentar colocar aqui, dessa data doravante, um devocional no livro dos Salmos. E nós vamos nos basear nos Salmos de João Calvino, tá? São 3 volumes, esse aqui é o volume 1, em outro vídeo eu venho mostrar a vocês, me perdoe, são 4 volumes e de livro de Salmos, mais ou menos dessa grossura aqui, esse aqui é o mais fino que tem, e nós vamos falar com vocês, ler o que Calvino escreveu sobre o livro dos Salmos. Gente, para você que ainda não adquiriu, é da editora Fiel, esses volumes, ele só vende os 4, são livros excepcionais, tá? Para o nosso cotidiano. Irmãos, Calvino não foi odiado, não foi pela doutrina da predestinação. Calvino foi odiado justamente pela vida de santidade que se cobrava dos membros da sua igreja. Há quem diga que Calvino regeu Genebra. Isso é um grande engano. A história de Genebra nunca disse que Calvino exerceu algum poder de juiz ou de magistratura dentro do escopo da cidade de Genebra. A igreja de Calvino, diga-se de passagem, era uma igreja muito pequena, era uma igreja irrisória, perto das igrejas que se tinham naquela época. João Calvino ainda ficou como sendo cidadão de terceira classe, quase próximo dele morrer, é que ele vira cidadão de segunda classe, dentro do escopo de Genebra, ali no que tange alguma decisão para se tomar com os magistrados da cidade. João Calvino foi um teólogo, não foi um juiz. João Calvino foi um advogado, foi um humanista. E dentro desse escopo todo, nós vamos ler, não interessado no que Calvino foi, ou no que Calvino deixou de ser fora da teologia. A paixão nossa é com o Calvino teólogo, é com o Calvino que expôs a sua teologia. E Calvino quando Calvino vai ser mesmo ovacionado depois que morre. Tanto é que até a presente data nós não sabemos de fato aonde João Calvino está enterrado, que foi um pedido dele, que quando morresse ninguém dissesse aonde fosse enterrado os seus restos mortais. Então, dito isso, nós vamos estudar um pouco sobre a história nós vamos estudar um pouco desses devocionais sobre a questão do Salmo. Agora, todo Salmo a gente vai estudar lendo com vocês os Salmos de João Calvino, tá? Eu quero pegar a minha Bíblia com você e gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmos capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a partir de agora, nós vamos ler com vocês o que João Calvino disse sobre esse salmo.
Quem quer que tenha feito a coletânea dos Salmos em um só volume, seja Esdras ou alguma outra pessoa, parece ter colocado este salmo no início à guisa de prefácio, no qual o autor inculca a todos os piedosos o dever de meditar na lei de Deus. A suma e substância de todo o salmo consiste em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial, ao passo que profanos, desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim terão mais miserável fim. Salmo 1, verso 2. Bem-aventurado é o homem, verso 1 e verso 2 do capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na vereda dos pecadores, nem se assenta junto com os escarnecedores. Seu deleite, porém, está na lei de Jeová, e em sua lei medita dia e noite. O primeiro ponto que Calvino evoca aqui é que bem-aventurado é o homem. A intenção do salmista, segundo expressei acima, é que tudo estará bem com os devotos servos de Deus, cuja incansável diligência é fazer progresso no estudo da lei divina. Não que o maior contingente do gênero humano vive sempre acostumado a escarnecer da conduta dos santos como sendo mera ingenuidade e considerar seu labor como sendo total desperdício. Era de suma importância que o justo fosse confirmado na verdade da santidade, pela consideração da miserável condição de todos os homens destituídos da bênção de Deus e da convicção de que Deus a ninguém é favorável. A ninguém é favorável senão aqueles que zelosamente se devotam ao estudo da verdade divina. Além do mais, como a corrupção sempre prevaleceu no mundo, há uma extensão de que o caráter geral da vida humana no mais é senão um perene afastar-se da lei de Deus. O salmista, antes de declarar a ditosa sorte dos estudantes da divina lei, os admoesta a se precaverem para não se deixar levar pela impiedade da multidão que os cerca. Perceba, querido, o que Calvino está dizendo, juntamente com o salmista, é que está sendo usado este salmo justamente para que nós possamos sermos diferentes dos ímpios que nos cercam. E como nós vamos ver o fruto de uma cristandade pujante e decente? É no seu apego à lei do Senhor. É no seu apego às verdades divinas. É no seu apego às coisas de Deus. E principalmente, unicamente, o seu apego à palavra de Deus. A diferença, basicamente, que João Calvino vai colocar aqui, é que a diferença entre o ímpio e o santo é o seu amor às Escrituras. É o seu amor à palavra de Deus. Começando com uma declaração que revela sua aversão pelos perversos, ele nos ensina quão impossível é para alguém aplicar sua mente à meditação na lei de Deus, se antes não recuar e afastar-se da sociedade dos ímpios. O que está sendo dito aqui é impossível para um homem, é impossível para uma mulher de Deus cercar-se da palavra de Deus, está cheio da palavra de Deus, sendo que a sua vida ainda é cercada por ímpios. A sua vida ainda é gerenciada por ímpios. Então, o que Calvino está dizendo sobre o Salmo 1 é que, enquanto nós formos associados aos ímpios que nos cercam, certamente nosso dever com as Escrituras e o nosso dever com a nossa vida diária de santidade vai estar em falta.
Para que vivamos plenamente, Calvino continua, para que vivamos plenamente, conscientes dos perigos que nos cercam, necessário se faz recordar que o mundo está saturado de corrupção mortífera. O que é o primeiro passo para se viver bem consiste em renunciar à companhia dos ímpios. De outra sorte, é inevitável que nos contaminemos com a sua própria poluição. Irmãos, se tem uma coisa que somos acusados todos os dias, é que o evangelho que nós pregamos, ele é exclusivista. Ele é um evangelho que separa pessoas. Mas, queridos, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ele é uma mensagem de separação. Ele vai apartar você de tudo que é ímpio. Ele vai apartar você de toda lisonjeira, de toda lisonja que os ímpios possam ter com você. Então, uma das atitudes que tomamos quando nos convertemos é uma separação entre nós e eles. Sim, o evangelho é exclusivista. O evangelho é separatista. O evangelho nunca disse que todas as religiões levam a Deus. Ao contrário, o evangelho sempre disse que todas as religiões levam para o inferno. Todos os caminhos levam a Deus. Não, isto não é verdadeiro. Esta afirmação nós negamos. Esta afirmação nós refutamos. Esta afirmação nós a impelimos para longe de nós. E todos que estão ouvindo este vídeo, que não queiram acreditar no que eu estou dizendo, digira essas palavras e as tenham como as quiserem. Mas só existe um caminho que leve a Deus. E este caminho é Jesus Cristo. Este caminho é Jesus Cristo e não outro. Então, tudo o que nós fazemos de associação junto com o ímpio só mostra, não é que o ímpio está crente, mostra o quão ímpio nós somos. Todas as vezes que nós estivermos em uma roda de escarnecedores, é isso que Calvino está dizendo. É isto que o salmista está dizendo, e é isto que Calvino interpretou, e eu faço minhas essas palavras. Que todas as vezes que nós estivermos em uma roda de escarnecedores, aonde tiverem ímpios, não é os ímpios que melhoraram, somos nós que pioramos. Calvino continua dizendo assim: como o profeta, em primeiro lugar, prescreve as santas precaução contra as tentações para o mal, seguiremos a mesma ordem, sua afirmação de que é bem-aventurado quem se enleia com os ímpios. É o que o comum sentimento e opinião do gênero humano dificilmente admitirá. Pois enquanto todos os homens naturalmente desejam e correm após a felicidade, vemos com quanta determinação se entregam aos seus pecados. Sim, todos aqueles que se afastaram ao máximo da justiça, procurando satisfazer suas imundas concupiscências, se julgam felizes em virtude de alcançarem os desejos do seu coração. O profeta, ao contrário, aqui ensina que ninguém pode ser devidamente encorajado ao temor e ao serviço de Deus, e bem assim ao estudo da sua lei, sem que, convictamente, se persuada de que todos os ímpios são miseráveis e que os que não se afastam de suas companhias se envolverão nas mesmas destruição deles destinada. Como, porém, não é fácil evitar os ímpios com quem estamos misturados no mundo, sendo-nos impossível distanciar-nos totalmente deles, o salmista, a fim de imprimir maior ênfase à sua exortação, emprega uma multiplicidade de expressões. Perceba, Calvino começa dizendo aqui agora que é impossível nós nos afastarmos 100% dos ímpios, porque no nosso cotidiano, no nosso trabalho, certamente existem pessoas ímpias lá. Na nossa própria família, no nosso seio familiar, existem pessoas ímpias ali. Então, nós temos aqui a ideia de como faremos isso para nos afastarmos deles, se é
impossível nos afastarmos 100% deles. Calvino lembra que o salmista começa a tratar disso de uma forma, em uma guisa, com todos os detalhes como faremos isso. Em primeiro lugar, ele nos proíbe de andarmos em seu conselho. E, em segundo lugar, de termos-nos em sua verdade. E, finalmente, de sentarmos junto deles. Veja, o salmista disse, o salmista não disse que eu não posso trabalhar com o ímpio. O salmista não disse que eu não posso ser parente de um ímpio. Mas o salmista disse, naturalmente, como eu me afastaria deles? Proíbe-nos de andarmos em seu conselho. Em segundo lugar, de determos-nos em sua vereda. E, finalmente, de assentarmos-nos juntos dele. A suma de tudo é, os servos de Deus devem diligenciar-se ao máximo por cultivar aversão pela vida dos ímpios. Como, porém, a habilidade de Satanás consiste em insinuar seus embustes de uma forma muito astuta, o profeta, a fim de que ninguém se deixe insensivelmente enganar, mostra como paulatinamente os homens são ordinariamente induzidos a desviar-se de seu reto caminho. No primeiro passo, não se precipitam em franco desprezo a Deus, mas tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás os conduz, passo a passo, a um desvio mais acentuado, até que se lançam de ponta cabeça em franca transgressão. A seguir, ele fala da verdade, o que deve ser tomado no sentido de habitual modo ou maneira de viver, e coloca no ápice da ilustração o acento, uma expressão metafórica que designa a obstinação produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. Da mesma forma, também devem-se entender os três verbos: andar, deter, assentar. Quando uma pessoa anda voluntariamente em consonância com a satisfação de suas corruptoras luxúrias, a prática do pecado o afeta tanto que, esquecido de si mesmo, se torna cada vez mais empernedida na verdade, o que o profeta denomina de deter-se no caminho dos pecadores. O salmista diz, e é o que Calvino também vai identificar, é a mesma coisa que nós identificamos aqui, é que nós temos que observar que os ímpios eles vão em uma decrescente ao pecado. Eles não estão em uma ascendência, eles estão cada vez mais descendo. E você vai ver o tipo de companhia em que você anda, que tipo de pecados governam essas pessoas. E ao identificar que tipo de pecado governam essas pessoas, o conselho do salmista é que você se afaste delas. É que você saia de perto delas. Porque seus pensamentos, suas ações e tudo o que eles fazem estão empernedidas, estão saturadas de pecado. É como alguém, um pecador inveterado, irmãos, é como alguém que molhou-se, ele está molhado. E ele é mesmo assim, ao invés de se secar, ele ainda vai para a chuva num tempo chuvoso. Ele não quer saber de secar-se, ele quer saber de molhar-se, de encharcar-se muito mais. Então o salmista diz sobre essas pessoas, tomem cuidado, não se detam em seus caminhos, saiam de perto. Não deixe com que elas levem vocês para os caminhos dela. Esta é a atitude que João Calvino também está tomando relacionado à sua igreja. E dizendo à igreja que ele era pastor, tomem cuidado com essas pessoas. Pois aqueles que se denominam de escarnecedores, tendo se desfeito de todo o temor de Deus, cometem pecados sem qualquer restrição, na esperança de escapar impunemente, e sem compulsão ou temor, se divertem do juízo de Deus, como jamais houvesse um dia em que serão chamados a prestar-lhe contas.
o termo hebraico shatai, significando a perversidade franca, é muito apropriadamente associado ao termo vereda, o qual significa uma professa e habitual maneira de viver. O salmista diz que, e João Calvino também vai interpretar assim, diz que o salmista está dizendo simplesmente que os ímpios não irão mudar se a graça de Deus não os encontrar. Então, a nossa associação com pessoas que fazem do pecado o estilo de vida deles não será uma amizade boa, não será. O ímpio não pode ser o seu conselheiro. O ímpio não pode ser a pessoa que você vai sentar-se, porque é um escarnecedor. É alguém que peca e continua pecando e desdenhando do juízo de Deus. Ora, se nos dias do salmista necessário se fazia que os devotos adoradores de Deus evitassem a companhia dos ímpios, a fim de manterem sua vida bem estruturada, quanto mais no tempo presente, quando o mundo se transformou em algo muitíssimo mais corrupto, nosso dever é evitar criteriosamente todas as ameaças da sociedade, para que nos conservemos incontaminados de todas as suas impurezas. O profeta, contudo, não só prescreve aos fiéis que se mantenham à distância dos ímpios, temendo ser contaminados por eles, senão que sua admoestação implica ainda que cada um seja prudente, a fim de que não se corrompa e nem se entregue à impiedade. Mesmo que uma pessoa não tenha ainda contraído todo o aviltamento provido dos maus exemplos, no entanto, é possível que se assemelhe aos perversos, ao imitar espontaneamente seus hábitos corruptos. Você já parou para pensar, irmãos, que isto que Calvino está falando é uma grande realidade? Ora, se o salmista disse isso nos seus tempos, se o profeta disse isso ao seu tempo, de tomarem cuidado com o conselho dos ímpios, quanto mais hoje para nós, como isto não recairia na nossa mente hoje? Você já parou para pensar que quando um cristão anda com um ímpio, geralmente não é o ímpio que imita o cristão, mas é o cristão que imita o ímpio? Você já parou para pensar quantas palavras torpes? Você já parou para pensar quantas vestes você está vestindo hoje que é baseada nos ímpios e não baseada na cristandade? Você já parou para pensar por que é que hoje nós estamos na moda de tanto crente tatuado, tanto crente bebendo, tanto crente indo a shows de ímpios, tanto crente fazendo isso e aquilo outro? Perceba, o mundo não imita a igreja, é a igreja que está imitando o mundo. Nós nos assentamos ao conselho dos ímpios. As vestes, nossas vestes masculinas e femininas, são ditadas todas elas por mulheres mundanas e homens mundanos. Ou seja, nós não temos mais nada a ver, basicamente, com Deus. E é isso que Calvino está chamando a nossa atenção. Que quando nós estamos, neste momento, olhando para o ímpio, nos detendo no caminho dele, sendo como ele, nós só vamos encontrar uma coisa lá. Não é o ímpio que irá nos imitar, somos nós que imitaremos os ímpios. No segundo versículo, o salmista não declara simplesmente ser bem-aventurado aquele que teme a Deus, como faz em outros passos, senão que designa o estudo da lei como sendo a marca da piedade, nos ensinando que Deus só é corretamente servido quando a sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor da sua própria inclinação, senão que o padrão da piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Irmãos, não adianta você vir aqui nos comentários e falar comigo que Deus é assim, que Deus é assado. Segundo o que está sendo proposto aqui, nós não temos o direito de fazer uma religião conforme o nosso bel prazer. Nós não temos o direito de transformar uma religião conforme aquilo que nós achamos e os nossos sentimentos querem. Uma religião sadia,
O cristianismo, ele nasceu das Escrituras. Então só podemos encontrar consolo na própria Escritura, e é para lá que nós iremos. Perceba, o que Calvino está falando aqui é que volte-se à Escritura, vá a ela, medite nela, porque este é o conselho do salmista. A diferença entre você e o ímpio estará em conhecer ao Senhor através das Escrituras e viver uma vida que a Escritura lhe manda viver. Agora, como você fará isso se não conhece as Escrituras? Como você fará isso se o seu amor às Escrituras ainda não está implícito no seu coração? É este amor, irmãos, a palavra de Deus, que permeou todo o coração de João Calvino em sua vida. E é este amor, sob a palavra de Deus, que eu oro a Deus que permeie toda a minha vida, que mapeie toda a minha vida, e oro a Deus que este seja também o seu objetivo. E como saberemos que estamos amando a palavra de Deus? Quando nós começamos a passar mais horas com a Bíblia do que com o celular. Quando nós começarmos a passar mais horas com as Escrituras do que com o celular na mão. Perceba, marque no seu celular quantas horas você fica nos seus aplicativos e quantas horas você lê as Escrituras. O salmista está dizendo que o prazer de um homem, de uma mulher de Deus, regenerado por Cristo, estar na lei do Senhor, estar em meditar nela de dia e de noite. Então, não adianta você tagarelar com a boca e dizer que é um crente se você não tem um amor genuíno pelas Escrituras. Quando Davi aqui fala da lei, não se deve deduzir que as demais partes da Escritura fossem excluídas, mas antes, visto que toda a Escritura outra coisa não é senão a exposição da lei. Ela é como a cabeça sob a qual se compreende todo o corpo. O profeta, pois, ao enaltecer a lei, inclui todo o restante dos escritos inspirados. É mister que seja compreendido como exortar os fiéis a meditar também nos salmos, ao caracterizar o santo se deleitando na lei do Senhor. Daí podemos aprender que a obediência de Deus é que só são dignos estudantes da lei aqueles que se chegam a ele com uma mente disposta a se deleitar com suas instruções, não considerando nada mais desejável e delicioso do que extrair dela o genuíno progresso. Irmãos, toda vez eu falo aqui com vocês. Alguém um dia me perguntou, pastor, o senhor crê em predestinação? Lógico. Logicamente eu creio na eleição dos santos. Logicamente eu creio na depravação total. Logicamente eu creio na segurança da salvação. Eu não creio que eu vou perder minha salvação. Porque Cristo quem me salvou. E se Cristo me salvou, logicamente ele morreu por mim. Eu não pagarei o pecado duas vezes. Cristo pagou o meu pecado. E uma vez que ele pagou o meu pecado e regenerou a minha vida, regenerar dá um novo nascimento. Irmão, se somos uma nova criatura, nossas obras também serão novas. Nosso amor que nós não tínhamos por Cristo, ele irá aparecer. Mas como aparecerá esse amor? É nos deleitando na palavra de Deus. É buscando Deus a cada dia. Não é buscando porque um guru de internet disse para você buscar. Não é buscando porque esse guru que está aqui, chamado Daniel Nascimento, disse a você que você tem que ler este ou aquele capítulo da Bíblia para entender melhor. Não. É um amor, é um zelo, é estar nas Escrituras todos os dias. É deleitar-se nela, é amar as Escrituras, é viver para ela. Este é o grande sentido, a grande diferença entre um salvo e um não salvo. A grande diferença entre um salvo e um não salvo é que cada vez que ele lê a sua Bíblia, ele vai querer ler ela mais. Cada vez que ele vê onde ele tem que mudar, ele pedirá força ao Espírito Santo para que ele mude. Essa é a ideia. Sempre foi a ideia de João Calvino com a sua igreja. O salmista continua aqui dizendo: ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que produz seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. Aqui o salmista ilustra e ao mesmo tempo confirma que o uso da metáfora, a afirmação feita no versículo precedente, pois ele mostra em que sentido os que temem a Deus são considerados bem-aventurados. Ou seja, não porque desfrutem de evanescente e infantil alegria,
mas porque se encontram numa condição saudável. Há nas palavras um contraste implícito entre o vigor de uma árvore plantada num sítio bem regado e a aparência decaída de uma que, embora viceje prazeiramente por algum tempo, no entanto, logo murcha em decorrência da aridez do solo em que se acha plantada. Perceba bem uma coisa. O salmista mostra a diferença entre o justo e o ímpio e aonde eles estão plantados. O justo está plantado dentro de um sítio, dentro de algo fechado, próximo a um rio de água. E as suas folhagens não caem, no tempo certo ele dará fruto. Já o ímpio não é assim. Por mais vicejante que pareça a sua árvore, por mais vicejante que a sua vida pareça, por mais vicejante que olhemos e digamos que prosperidade tem este ímpio, que prosperidade tem este homem, como é próspero ele, por mais que isso aconteça e nós pensarmos que aquele ímpio está vivendo uma vida boa, chegará o tempo em que as suas folhas vão secar. Chegará em um tempo em que a sua folhagem vai cair e o vento carregará como uma moinha. Então perceba bem uma coisa, os solos no qual estamos plantados, isto determina tudo. Portanto, eis o significado. Embora os ímpios vivam um momento prosperamente, todavia vão paulatinamente se transformando em palha. Pois quando o Senhor os derribar, ele os arrojará de um lado para o outro com a sua fulminante ira. Além disso, com essa forma de falar, o Espírito Santo nos ensina a contemplarmos com os olhos da fé o que de outra forma nos parecia incrível. Pois ainda que o ímpio se eleve e surja de forma sobranceira, à semelhança de uma árvore imponente, que descansemos certos de que ele será como palha ao refúgio, sabendo que, no devido tempo, Deus o arrojará da alta posição em que se encontra, com o sopro da sua boca. O verso 5 e 6 do Salmo 1 diz: portanto, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No 5º versículo, o profeta ensina que uma vida feliz depende de uma sã consciência e que, portanto, não é de admirar que os ímpios de repente se vejam sem aquela felicidade que julgara possuir. E há implícita nas palavras uma espécie de concessão. O profeta facilitamente reconhece que os ímpios se deleitam e desfrutam e triunfam durante o reinado da desordem moral no mundo, justamente como os ladrões se regalam nas florestas e esconderijos enquanto se veem fora do alcance da justiça. O salmista está dizendo que, por mais que olhemos os ímpios e pareça que eles estão passando dessa vida como se eles estivessem indo bem, mas chegará um dia em que Deus mostrará a eles o quão mal eles são. Chegará um dia que eles colherão o fruto da sua própria iniquidade. E aí o salmista continua dizendo, ele nos assegura, porém, que as coisas nem sempre correrão bem em seu presente estado de confusão, e quando forem reduzidos ao seu real estado, as pessoas ímpias se verão inteiramente privadas dos seus prazeres e perceberão que foram enfatuados imaginando ser felizes. O salmista está dizendo, e João Calvino também concorda com isso, João Calvino faz essa interpretação e nós concordamos com ele, de que o ímpio, quando vê o seu real estrago, quando vê que toda a felicidade que ele tinha aqui neste mundo não era uma felicidade real, não era uma felicidade que poderia lhe trazer paz. O que o salmista está dizendo aqui é simplesmente o fato de que
nós não podemos confundir deleites e prazeres deste mundo com felicidade. A verdadeira felicidade, o bem-aventurado Macário, que também quer dizer mais do que feliz, está sendo dito aqui ó bem-aventurança do homem. Qual é a maior felicidade do homem? É não ser como o ímpio. A nossa maior felicidade, irmão, não é ter dinheiro. A nossa felicidade não é ter carros. A nossa felicidade não é ter casas próprias. A nossa felicidade consiste em que Deus não nos fez igual aos ímpios. Nós não somos como eles. Esta deve ser a maior felicidade. E o nosso maior deleite não pode ser um deleitar-se em coisas materiais, mas antes tem o seu deleite, o seu prazer na lei do Senhor. Esta deve ser a maior felicidade, esse deve ser o nosso deleite. Mas parece que quanto mais nós falamos isso, mais coisas materiais nós queremos para satisfazer o nosso ego. E quanto mais coisas materiais nós quisermos para satisfazer o nosso ego, saiba disso, mais longe de Deus nós estaremos. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa pobre para ir para o céu. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando não é que você não precisa ter dinheiro. Também não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é qual a sua reação sobre essas coisas. Qual é a sua reação sobre isso? É sobre isso que estamos falando aqui nesta manhã. E ainda continua se dizendo, portanto, é tão somente pela bênção divina que alguém pode permanecer numa condição de prosperidade. Veja bem, aliás, me perdoe. Obviamente, sua intenção, a intenção do salmista, nada mais, nada menos era do que os filhos de Deus vicejam constantemente e são sempre regados com as secretas influências da graça divina, de modo que tudo quanto lhe suceda é proveitoso para a sua salvação, enquanto que, em contrapartida, os ímpios são arrebatados pelas repentinas tempestades ou consumidos pelo escaldante calor. E ao dizer, produz seu fruto na estação própria, ele expressa o pleno sazonamento do fruto produzido, ao passo que, embora os ímpios aparentem precoce fecundade, contudo nada produzem que conduza à perfeição. E para nós estamos chegando ao final, o verso 5 e 6 diz, portanto os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque Jeová conhece o coração do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. No 5º versículo, o profeta ensina que uma vida feliz depende de uma sã consciência, e que, portanto, não é de admirar que o ímpio, de repente, se veja sem aquela felicidade que julgara possuir. E há implícita nas palavras de uma espécie de concessão. O profeta facilmente reconhece que os ímpios se deleitam e desfrutam e triunfam durante o reinado da desordem moral no mundo, justamente como os ladrões se regalam nas florestas e esconderijos enquanto vêm fora do alcance da justiça. Perceba, irmãos, me perdoe, eu voltei um pouco aqui, é para cá que nós vamos, mas eu voltei justamente para reler essa parte com você e dizer que por mais que pareça que os ímpios estão vencendo, que a vida deles é melhor do que a sua, o salmista diz, não se engane, não coloque a sua... Não pensem que pelo fato deles estarem prosperando neste mundo, isto é uma afirmação que Deus está com ele. Nós não podemos julgar a nossa vida baseado na prosperidade de um ímpio. Nós temos que julgar a nossa vida baseado nas Escrituras. É o nosso amor às Escrituras que ditará que tipo de pessoas somos. Perceba bem mais uma coisa. Mesmo neste mundo, a prosperidade dos ímpios começa a escoar-se assim que Deus manifesta o emblema do juízo. Porque, sendo despertos do sono, são constrangidos a reconhecer, se queiram ou não, que não tem qualquer parte na Assembleia dos Justos. Visto, porém, que isso nem sempre se contradizem
nem sempre se concretiza em relação a todos os homens. No presente estado, devemos pacientemente esperar o dia da revelação final, quando Cristo separará a ovelha dos cabritos. Ao mesmo tempo, devemos ter como verdade geral o fato de que os ímpios estão destinados à miséria, pois suas próprias consciências os condenam em virtude de suas perversidades. E assim, que forem convocados a prestar contas da sua vida, seu sono será interrompido, e então perceberão que estiveram meramente sonhando quando acreditavam ser felizes, sem visualizar em seu interior o real estado de sua condição. Mais uma vez, Calvino nos exorta, baseado nos Salmos, dizendo: observem os ímpios, vejam, vai chegar um dia que eles vão ver que aquilo não era felicidade. Vai chegar um dia, e nesse dia possa ser que seja na frente do juiz, possa ser que seja na frente do juiz do universo, do justo juiz do universo. E eles vão conhecer o seu real estado, e vão conhecer que não era felicidade o que eles sentiam, e que agora vão amargar a sentença do justo juiz do universo. Isto concedido, segue-se que não pode haver outra sorte para o reto e justo, senão o bem-estar, enquanto que, em contrapartida, outra sorte não está reservada ao ímpio, senão a mais terrível destruição. De acordo com toda a evidência externa, os servos de Deus, não podem extrair benefício algum de sua retidão. Mas como é ofício peculiar de Deus defendê-los e tomar providência em seu favor na sua segurança, eles devem viver felizes sob a proteção divina. Perceba, o que João Calvino está dizendo é que este fruto de buscar a Deus, esta obra de você ter justiça, não é uma justiça sua, porque nós não as temos. É uma justiça do próprio Cristo que fará esta obra em nós. Então, queridos, basicamente o que está sendo dito é que com sua força, eu desafio a qualquer um crítico, a qualquer pessoa que critique a teologia reformada, eu lhe desafio a ensinar que as pessoas podem deixar de ser ímpia sem que Cristo opere este milagre neles. Eu desafio a você mesmo que é um crítico da teologia reformada, você que gosta de dizer que a teologia reformada está errada, eu desafio a você, busque a Deus por conta própria, faça este fato, diga: eu vou melhorar de vida, eu vou largar os meus vícios, eu vou largar as minhas atitudes erradas, eu vou largar os meus pecados secretos. Faça isso hoje mesmo, diga que você consegue, coloque um mantra na sua cabeça e venha, faça isso. Você verá, irmãos, quão frustrante é. É por isso que você ainda está apegado na teologia das obras, achando que você pode fazer alguma coisa para ser salvo. E não, o que o salmista está nos ensinando aqui é que você não pode fazer nada concernente a isso, porque o seu coração vai de mal a pior. Você não somente gosta de pecar, mas consente com o pecado alheio. Nós bebemos, como diz no livro de Jó, iniquidade como se fosse água. O nosso coração é extremamente corrupto. No livro de Jeremias diz: pode o etíope clarear a sua pele, ou o leopardo deixar as suas manchas? Assim sois vós, que estáis tão acostumados a fazer maldade, você não consegue deixá-la mais, a não ser que haja um progresso, a não ser que haja um andar de Cristo, do Espírito Santo em sua direção. Nada você poderá fazer sobre seu pecado. E você não será condenado porque Deus é um Deus mau. É simplesmente porque o seu pecado, você não peca porque você é contrário a ele. Você ama fazer o que você faz. E Deus não tem nenhuma culpa nisto. Você ama a pornografia, você ama o adultério, você ama tudo que Deus odeia. E no fim das contas, o pecador quer se colocar em uma posição de homem coitado, de uma coitada em dizer: foi Deus quem me fez assim. E que culpa eu tenho? Ora, Deus não te fez assim, você ama isto. Você é como eu, você e eu somos como porcos. A nossa natureza é assim.
uma natureza porca, e por mais que nós lutemos, nós não vamos deixar de ser porco, a menos que um milagre aconteça em nossa vida e Cristo faça deste porco uma ovelha. A menos que isso aconteça, você continuará se deleitando na lama, porque o deleite do ímpio é a impiedade, como diz no Salmo 1, e o deleite do justo é a lei do Senhor. Aqui está a diferença. É isto que João Calvino está mostrando neste salmo para nós. É que a diferença entre você e o ímpio consiste em onde você está deleitando a sua alma. O ímpio deleita-se nos seus vícios de telefone, seus vícios de rede social e tudo isso. E você deveria deleitar a sua alma na lei do Senhor, nas Escrituras. Mas veja onde você deleita a sua alma. Perceba isso em nome de Jesus e mude. Irmãos, eu espero em Cristo que esse devocional seja uma bênção para você. Nós vamos, hoje é o primeiro, amanhã o segundo e assim por diante, devocional com João Calvino. Nós vamos lendo e comentando a obra do livro dos Salmos. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.